Hoje é um daqueles dias difíceis de gravar, difícil até de organizar os pensamentos e como dizer o que está acontecendo, porque junto com a informação vem muita dor, muito sofrimento, sabe, muita tristeza, vem um desespero, vem uma sensação de impotência. Então é muito difícil e sinceramente, eu percebi ontem, na verdade, como esse caso chocou a população, como isso comoveu as pessoas e muitos jornalistas estavam pessoalmente abalados, mesmo sem conhecer as vítimas, mesmo sem conhecer o Dom Phillips, mesmo sem conhecer o Bruno Pereira, muita gente se sentiu abalada porque, de certo modo, foi um ataque direto à categoria também, né? Um ataque direto a quem trabalha com a informação, com quem trabalha com o jornalismo, porque ali você tinha duas pessoas, um jornalista, o Dom Phillips, do The Guardian, e um ambientalista, um indigenista, que é o Bruno Pereira, os dois trabalhando, os dois preocupados com os povos indígenas, os dois preocupados com a Amazônia, os dois preocupados com o meio ambiente, e foram brutalmente mortos, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque sinceramente, sabe, a gente tem que pensar também nas famílias, o respeito às famílias, aos amigos. Então, assim, já presto solidariedade também aos familiares do Dom Phillips e do Bruno Pereira, porque, sinceramente, é inaceitável e inacreditável e é o estado de barbárie, né? O estado de barbárie que nos deixa simplesmente de mãos atadas e sem saber como reagir. Então, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Eu quero começar aqui com um trechinho da fala da jornalista Natuza Neri, na Globo News, porque para mim ela resumiu muito bem o teor do modo como esse caso foi abordado pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, e como isso refletiu também nas buscas. Depois a gente vai ler também uma nota aqui da Univaja, mas dá para entender aqui como foi a abordagem oficial em relação a esse caso. Então vamos ouvir aqui Natuza Neri falando sobre essa situação. Eu acho que é pior do que relativizar, e era isso que eu queria dizer. Se chama lugar de fala. Eu vou reproduzir o que o Bolsonaro disse. Esse inglês era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. O lugar de fala é do garimpeiro que o presidente usa. Ele está no lugar de fala do invasor. Esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, naquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele não está falando como alguém que está de fora da história e vendo essa história acontecendo. Ele não está falando com equidistância. Ele está falando sob a perspectiva de quem está do lado do garimpeiro. Ele diz esse inglês, que é uma maneira desrespeitosa de se referir ao Dom Phillips, esse inglês era mal visto na região. Culpa do inglês, né? Culpa desse inglês, do Dom Phillips, do jornalista, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro. Então eu acho que ele não está só relativizando e também não está apenas botando um alvo nas costas do Dom, como já havia feito, eu concordo com o Otávio, nas costas do Bruno. Ele está assumindo a posição de quem é acusado o tempo inteiro de cometer crime, que é o garimpeiro que está na região, que é o traficante de droga que está na região e que é o traficante, o pescador ilegal, porque a gente ainda precisa esclarecer uma coisa. Quando a gente fala em pescador naquela região, a gente tende sempre a achar que é alguém que vive da pesca, que tem uma vida muito simples e que depende dela para a sua subsistência e a subsistência da sua própria família. Não é disso que nós estamos falando. O envolvimento de pescadores com o crime, os suspeitos deste crime que está sendo investigado, é de lavagem de dinheiro por meio da pesca ilegal e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então precisa ficar muito claro, porque quando a gente diz que o Pelado é um pescador, ele é um pescador acusado de fazer constantemente pesca ilegal em terra indígena. Esse vídeo aqui, que é um vídeo editado no perfil do deputado Alencar Santana, ele mostra justamente isso, né? Mostra a visão da Natuza Neri, que para mim sim, atinge o nervo exposto, atinge o ponto nevrálgico dessa história,
e faz a montagem ali com o trecho da entrevista do Bolsonaro com a Lida Nagli, que foi uma entrevista também desses dias, e quem sabe eu volte mais tarde para falar um pouquinho mais sobre essa entrevista, porque foi vergonhosa e pavorosa. Mas ela atinge o ponto central da história, que é a perspectiva da qual o presidente aborda essa questão, da qual ele observa essa situação e como ele está ali defendendo os interesses dos criminosos, dos garimpeiros, dos invasores, dos grileiros, dos madeireiros. O Bolsonaro sempre defendeu essa posição. Aqui a gente tem que entender que a gente tem um governo agora e um presidente que ele representa a visão de mundo, os interesses de milicianos, de violadores de direitos humanos, de pessoas que invadem territórios indígenas, de pessoas que propagam uma série de valores, inclusive, né, preconceitos, que a gente falou várias vezes aqui, acho que não preciso nem repetir isso, valores retrógrados, valores discriminatórios, que é o ponto de vista do Bolsonaro. A gente tem que pensar aqui e recordar que é alguém que se elegeu, é alguém que ganhou uma eleição dizendo que ele não sabia nada de economia, que ele não sabia nada de saúde, não sabia nada de meio ambiente, possivelmente também, mas que ele sabia matar as pessoas. E ele dizia isso e ele cumpriu isso. Ele cumpriu isso na pandemia, quando centenas de milhares de mortos vão para a conta dele, pelo modo como ele gerenciou, através do governo federal, a pandemia. Então há centenas de milhares de mortos na conta do Bolsonaro. E esse caso aqui, claro que não é uma obra direta do Bolsonaro, não é um ato direto do Bolsonaro, não foi ele que mandou matar o Dom Phillips ou o Bruno Pereira, mas também é decorrente do modo como o governo federal agora transmite o recado para a sociedade sobre esse caso. Então a gente nem pensar, né, que nos últimos anos a gente viu, sabe, várias situações. A Marielle Franco, por exemplo, uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro, que também faz parte de um contexto de milicianos no Rio de Janeiro, que também faz parte de um contexto de crime organizado. A gente teve, por exemplo, recentemente, menos de um mês atrás, a gente teve a história do Genivaldo, né, um homem que foi executado numa câmara de gás improvisada lá no Espírito Santo por policiais rodoviários federais. Pessoas que deveriam proteger o cidadão, que deveriam estar, sabe, zelando pela ordem e que vão e praticam um ato de tortura e que leva à morte o cidadão brasileiro. E agora você tem a situação, uma região no Brasil esquecida, abandonada, que é dominada por narcotraficantes, que é dominada por criminosos e que também é, de certo modo, culpa do governo federal, da omissão nesse caso. Porque a questão da segurança pública, a ausência da segurança pública, também é decorrente da culpa do Estado. Também é uma ausência de condições mínimas de uma sociedade para que a pessoa pudesse abrir outras portas na sua vida e seguir outros rumos. Então, nesse caso aqui, você tem de fato, como diz a Natuzaneri, o Bolsonaro dizendo, reproduzindo a linguagem, a mensagem, a voz dos criminosos. Ele está falando ali que aquele inglês, esse inglês aí, era mal visto. Ele está dizendo, ele está adotando a visão, como diz de maneira precisa a jornalista, ele está adotando o ponto de vista dos criminosos. E isso é desesperador, isso é desesperador. E aí eu quero ler também a nota emitida pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Eles dizem o seguinte aqui, olha, nota sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dominique Phillips. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o Univaja, movimento indígena representativo dos povos que habitam na terra indígena Vale do Javari, Marubo, Matis, Matsês, Canamari, Corubo, Tsorron Diapa e povos indígenas isolados, vem a público se manifestar sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dominique Phillips. Nos solidarizamos com as famílias de Bruno e Dom, nossos parceiros, expressando nosso pesar e profunda tristeza diante dessa perda. Para nós, povos indígenas do Vale do Javari, é uma perda inestimável. Hoje, dia 15/6/22, ou seja, ontem, após 11 dias de busca, obtivemos a notícia de que os corpos de Pereira e Phillips, nossos parceiros e defensores dos direitos humanos, foram encontrados pelos órgãos competentes envolvidos nas buscas. Diante desse fato, a Univaja vem a público destacar dois aspectos. 1. Agradecimento à EVO, ao 8º Batalhão da Polícia Militar em Tabatinga e à imprensa nacional e internacional. Nós, Univaja, participamos ativamente das buscas desde o dia 5 de junho de 2022, através da equipe de vigilância da Univaja, a EVU. Fomos os primeiros a percorrer o rio Itaquaí atrás de Pereira e Phillips, ainda no domingo, primeiro dia do desaparecimento dos dois. Desde então, a única instância que esteve ao nosso lado como parceira nas buscas foram os policiais militares do 8º Batalhão em Tabatinga. Fomos nós, indígenas, através da EVU, que encontramos a área que, posteriormente, passou a ser alvo das investigações por parte das outras instâncias, como a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, etc. Foi a equipe de vigilância da Univaja que entrou na floresta em busca de Pereira e Phillips
para dar uma satisfação aos seus familiares. Foi a equipe de vigilância da Univaja, a EVU, que indicou para as autoridades o perímetro a ser vasculhado em profundidade pelos órgãos estatais. Para isso, nós contamos com a colaboração e proteção constante dos policiais militares do 8º Batalhão em Tabatinga. Os únicos a nos tratarem como verdadeiros parceiros na busca, valorizando o nosso conhecimento e a nossa sabedoria enquanto povos indígenas, conhecedores do nosso território. Viemos a público prestar agradecimento ao Coronel Cavalcante, aos policiais militares do 8º Batalhão em Tabatinga, que nos acompanharam nas buscas, e também à imprensa nacional e internacional, que foi nossa parceira, nos ajudando a levar para o mundo inteiro ouvir a nossa voz e conhecer o que está acontecendo na nossa região. 2. O caso não terminou. Sabemos também que ao longo das buscas, as forças policiais efetuaram 2 prisões. Amarildo da Costa de Oliveira, vulgo Pelado, e Ozenei da Costa Oliveira, vulgo dos Santos. No entanto, a Univaja compreende que o assassinato de Pereira e Phillips constitui um crime político, pois ambos eram defensores dos direitos humanos e morreram desempenhando atividades em benefício de nós, povos indígenas do Vale do Javari, pelo nosso direito ao bem viver, pelo nosso direito ao território e aos recursos naturais que são nosso alimento e garantia de vida, não apenas da nossa vida, mas também da vida dos nossos parentes isolados. Desde 2021, a Univaja qualificou informações sobre as invasões na terra indígena Vale do Javari, através da equipe de vigilância da Univaja, a EVU. Enviamos uma série de ofícios com informações qualificadas ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Fundação Nacional do Índio. Nesses ofícios, indicamos a composição de uma quadrilha de pescadores e caçadores profissionais, vinculados a narcotraficantes, que ingressam ilegalmente em nosso território para extrair nossos recursos e vendê-los nos municípios vizinhos. Fornecemos informações através das nossas denúncias às autoridades competentes, mas as providências não foram tomadas com a devida rapidez. Por isso, hoje assistimos ao assassinato de nossos parceiros, Pereira e Phillips. Diante disso, manifestamos nossa preocupação com a continuidade das investigações. Pelado e dos Santos fazem parte de um grupo maior, nós sabemos. Manifestamos nossa preocupação com nossas vidas e vidas das pessoas ameaçadas, pois não era somente o Bruno Pereira. Componentes do movimento indígena quando as Forças Armadas e a imprensa se deslocarem de Atalaia do Norte. O que acontecerá conosco? Continuaremos vivendo sob ameaças? Precisamos aprofundar e ampliar a investigação. Precisamos de fiscalização territorial efetiva no interior da terra indígena Vale do Javari. Precisamos que as bases de proteção etnoambiental, BAPs, da FUNAI, sejam fortalecidas. Então aqui você tem os indígenas falando sobre o papel que eles desempenharam na busca para ajudar a encontrar os corpos do Bruno Pereira e do Dom Phillips e falando sobre a preocupação deles em relação ao futuro, né? O que pode acontecer com eles, porque basicamente você tem lá um grupo, né, uma quadrilha organizada de criminosos que efetuaram esse crime e, como eles dizem aqui, constitui um crime político, porque eles foram mortos por defender os povos indígenas, direitos humanos e o direito deles a usufruir do território. E vale também mencionar aqui, elogiar o trabalho, como menciona aqui a nota dos povos indígenas, vale mencionar aqui o trabalho do 8º Batalhão em Tabatinga. Muita gente vem aqui criticar a Polícia Militar por algum caso específico, por algum ato específico, e nesse caso a gente tem que elogiar o trabalho deles, porque, como diz a nota aqui, foram os únicos parceiros constantes dos povos indígenas da região, da Univaja, em busca dos desaparecidos. Então, parabéns à Polícia Militar em Tabatinga pelo trabalho para contribuir para resolver esse caso. Enfim, é tudo muito lamentável, é tudo muito triste, é desesperador, como eu disse no começo, e lamentamos muito porque é o abismo, né, civilizacional que o Brasil entrou e assim isso vai dragando a gente, vai arrastando a gente para dentro disso e vai nos destruindo um pouco por dentro todos os dias. Me digam o que vocês pensam sobre essa história, sobre o vídeo, né, sobre a fala da Natuza Neri, que me pareceu muito apropriada, mas o que vocês acham aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros,
a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.